E aqui estamos palpites de sexta-feira, dia 18 de abril. Só que antes de começar, não se esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Isso é importante para o YouTube te notificar sempre que tiver vídeo novo. Temos vídeos todos os dias, sempre às 8 horas. E bora lá! Isso. Campeonato Argentino. Gimnasia contra River. O Gimnasia é o 10º e o River o 4º. Nos últimos 5 jogos o Gimnasia empatou 3 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos em casa venceu 2 e empatou 3. Menos de 3 gols e meio na partida nos últimos 10. Nos últimos 5 jogos o River venceu 1 e empatou 4. Nos últimos 5 jogos como visitante venceu 2 e empatou 3. Menos de 2 gols e meio na partida nos últimos 4. Essas equipes se enfrentaram 2 vezes no ano passado com uma vitória do River e um empate, 1-1 e 3-1. Palpite, jogo under, menos de 3 gols e meio. Talleres de Córdoba contra Vélez. O Talleres é o 9º e o Vélez o 14º do grupo. Nos últimos 5 jogos o Talleres venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos em casa venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Menos de 3 gols e meio na partida nos últimos 6. Nos últimos 5 jogos o Vélez venceu 2 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos como visitante venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Menos de 3 gols e meio na partida em 9 de 10. Essas equipes se enfrentaram 2 vezes no ano passado com uma vitória para cada lado, 1-0 e 3-0. Palpite, jogo under, menos de 3 gols e meio. Espanhol e Getafe. O Espanhol é o 15º e o Getafe o 11º. Nos últimos 5 jogos o Espanhol venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa venceu 2 e empatou 3. Menos de 3 gols e meio na partida em 9 de 10. Nos últimos 5 jogos o Getafe venceu 3 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos como visitante venceu 4 e perdeu 1. Menos de 2 gols e meio na partida nos últimos 5. Essas equipes se enfrentaram 2 vezes no ano passado com 2 vitórias de 1-0 do Getafe. Palpite, jogo under, menos de 3 gols e meio. Campeonato francês, Reims contra Nantes. O Reims é o 11º e o Nantes o 13º. Nos últimos 5 jogos o Reims venceu 2 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos em casa venceu 2 e perdeu 3. Ambas marcam não em 8 de 10. Nos últimos 5 jogos o Nantes venceu 2 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos como visitante venceu 2 e perdeu 3. Mais de 1 gol e meio na partida em 8 de 10. Essas equipes se enfrentaram 2 vezes no ano passado com uma vitória para cada lado, 3-0 e 1-0. Palpite, jogo under, menos de 3 gols e meio. Campeonato holandês, 2ª divisão. Den Bosch contra Venlo. O Den Bosch é o 9º e o Venlo o 14º. Nos últimos 5 jogos o Den venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos em casa venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 7. Nos últimos 5 jogos o Venlo venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos como visitante venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Essas equipes se enfrentaram 2 vezes no ano passado com 2 vitórias do Den, 3-2 e 2-1. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. FC Emmen contra Young AZ. O Emmen é o 7º e o AZ 13º. Nos últimos 5 jogos o Emmen venceu 4 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa venceu 3 e perdeu 2. Menos de 3 gols e meio na partida em 9 de 10. Nos últimos 5 jogos o AZ venceu 1, empatou 3 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos como visitante venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Mais de 1 gol e meio na partida em 8 de 10. Essas equipes se enfrentaram 2 vezes no ano passado com uma vitória do AZ e um empate, 3-2 e 1-1. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. FC Eindhoven contra Telstar. O Eindhoven é o 11º e o Telstar o 8º. Nos últimos 5 jogos, o Eindhoven venceu 1, empatou 3 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 1, empatou 2 e perdeu 2.
mais de 1,5 gols na partida em 9 de 10. Nos últimos 5 jogos, o Telstar venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Mais de 1,5 gols na partida em 8. Essas equipes se enfrentaram 2 vezes no ano passado, com uma vitória do Eindhoven e um empate, 3-0 e 1-1. Palpite, jogo over, mais de 1,5 gols. Campeonato Português, Porto e Famalicão. O Porto é o 4º e o Famalicão, 7º. Nos últimos 5 jogos, o Porto venceu 3 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 1, empatou 3 e perdeu 1. Mais de 0,5 HT gols na partida em 8. Nos últimos 5 jogos, o Famalicão venceu 4 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 3 e perdeu 2. Mais de 2,5 gols na partida nos últimos 4. Essas equipes se enfrentaram 2 vezes no ano passado, com 2 empates, 2-2 e 1-1. Palpite, jogo over, mais de 1,5 gols. Sporting contra Moreirense. O Sporting é o 1º e o Moreirense o 10º. Nos últimos 5 jogos, o Sporting venceu 4 e empatou 1. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 3 e empatou 2. Marcou 1 ou mais gols na partida nos últimos 9. Nos últimos 5 jogos, o Moreirense venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Mais de 1,5 gols na partida em 8 de 10. Essas equipes se enfrentaram 2 vezes no ano passado, com uma vitória para cada lado, 2-0 e 2-1. Palpite, casa vence. Campeonato Turco, Galatasaray contra Bodrumspor. O Galatasaray é o 1º e o Bodrumspor o 14º. Nos últimos 5 jogos, o Galatasaray venceu 4 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos, como mandante, venceu 2 e empatou 3. Mais de 1,5 gols na partida nos últimos 6. Nos últimos 5 jogos, o Bodrumspor venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 3, empatou 2. Menos de 2,5 gols na partida em 8. O último jogo entre essas 2 equipes foi 1-0 para o Galatasaray. Palpite, casa vence. Miramar e Nacional. O Miramar é o 15º e o Nacional, 5º. Nos últimos 5 jogos, o Miramar venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Mais de 1,5 gols na partida em 8. Nos últimos 5 jogos, o Nacional venceu 2 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Mais de 1,5 gols na partida em 8 de 10. Essas equipes se enfrentaram 3 vezes no ano passado, com 3 vitórias do Nacional, 2-1, 4-0 e 5-1. Palpite, fora vence. Campeonato Mexicano, Puebla e Necaxa. O Puebla é o 17º e o Necaxa o 7º. Nos últimos 5 jogos, o Puebla venceu 1 e perdeu 4. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Menos de 3,5 gols na partida em 8 de 10. Nos últimos 5 jogos, o Necaxa venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Mais de 1,5 gols na partida nos últimos 10. Essas equipes se enfrentaram 2 vezes no ano passado, com 2 vitórias do Necaxa, 2-1 e 4-1. Palpite, fora vence, empate e anula. Ou dupla chance, fora vence, empate. Liga Pro do Equador, Barcelona e El Nacional. O Barcelona é o 3º e o Nacional, 16º. Nos últimos 5 jogos, o Barcelona venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 4 e perdeu 1. Mais de 1,5 gols na partida em 7 de 10. Nos últimos 5 jogos, o El Nacional venceu 1 e perdeu 4. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Sofreu 1 ou mais gols na partida em 9. Os últimos 2 jogos entre essas 2 equipes foi uma vitória do Barcelona e um empate, 1-0 e 1-1. Palpite, casa vence. Legal! Bem louco! Se você é novo no canal, seja muito bem-vindo. Eu peço que você se inscreva e ative o sininho das notificações, porque dessa forma você não perde vídeos inéditos assim que eles forem lançados. Temos vídeos todos os dias, sempre às 8 horas. No comentário fixado tem um vídeo como palpite dos jogos de hoje. Se você ainda não assistiu, eu peço que confira. E para ajudar o canal a crescer, não se esquece de deixar o seu like e compartilhar nas suas redes sociais.
Eu sou o André e te aguardo pro próximo vídeo.